Oi, crianças! A paz do Senhor! Eu acabei de tomar o meu café. Que bom que vocês já chegaram, porque hoje nós temos mais uma escola bíblica dominical. A paz do Senhor Jesus, crianças! Eu hoje estava pensando em fazer um piquenique com a minha família. Já peguei um cestinho com algumas frutas, também já preparei um cestinho de pães. É tão legal fazer um piquenique com os amigos, com a família, no fundo do quintal, embaixo daquela árvore, naquela grama verdinha, ou num jardim, ou num parque. Levar aquela toalha, forrar, fazer aquela cesta de coisas gostosas, de bolo, de torta, de suco bem geladinho e contar histórias, conversar, brincar, fazer um piquenique com as pessoas que nós gostamos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por falar em piquenique, nós vamos estudar na lição número 9 que o meu amigo alimenta muita gente. Como será? Vocês já sabem que o nosso amigo que nós estamos estudando é Jesus. E como será que Jesus fez para alimentar muita gente? Olha, embora eu esteja preocupada com o lanche do piquenique, já fiz a cestinha de frutas e o cestinho de pães, mas a Bíblia nos diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 22, que nós não devemos se preocupar com a comida que precisamos para viver. Muitas pessoas ficam preocupadas. Será que teremos comida? Será que não teremos? Será que vamos passar necessidade? Ou teremos em abundância? Mas a Bíblia nos dá um conselho. Foi as palavras de Jesus. Ele disse que não era para a gente ficar preocupado com a comida que havíamos de comer. Porque o nosso Deus tão poderoso, que cuida das aves, dos céus, dos passarinhos que são tão frágeis, eles não morrem de fome, eles têm sempre alimento, Deus providencia para eles. Imagine para nós, Deus cuida de nós. Então a Bíblia, Jesus nos deu esse conselho. Não se preocupem com a comida que precisam para viver. Lucas capítulo 12, versículo 22. Então quem não é preocupado é sempre alegre. E por isso nós vamos cantar um corinho. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É verdade. Quem conhece Jesus, quem tem Jesus, é alegre. Não precisa ficar preocupado, angustiado, desesperado, porque com Jesus somos sempre alegres, porque Jesus é amor. Ele tem tudo que nós precisamos. Crianças, como vocês viram que o título da nossa lição é que Jesus alimenta muita gente, como será que aconteceu isso? Essa história está escrita nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mais especificamente, nós vamos estudar no evangelho de Marcos, no capítulo 6, dos versículos 30 até o 44. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus é tão poderoso que ele desafiou até a matemática. Vocês vão aprender a fazer continha de vezes, de multiplicar, de dividir, de somar, de subtrair. Mas Jesus operou um milagre que deixou muitas pessoas de boca aberta, perplexos
como Jesus fez aquele milagre. Milagre não se explica, mas Jesus evidenciou o seu poder, alimentando muita gente. A Bíblia nos conta, no Evangelho de Marcos, que Jesus, ele distribuiu o ministério para os seus discípulos, deu tarefa para eles, que eles saíssem pregar a palavra, ordenou o que era para eles fazerem. Eles foram, pregaram muitos dias e voltaram cansados daquela missão que Jesus tinha dado para eles. Então Jesus também, que estava cansado, porque também estava realizando seu ministério, chamou os discípulos para que eles pudessem ir para um lugar bem distante, nos seus barcos, para descansar. E assim o fizeram. Mas tem um segredo. As pessoas sempre foram e sempre vão em busca de Jesus. Quando as pessoas perceberam, de longe viam que era Jesus, elas foram andando a pé longe até encontrá-lo novamente. Elas não deixaram de seguir Jesus. Então, crianças, quando Jesus e os discípulos chegaram onde eles tinham planejado para descansar, quando eles desceram, que eles olharam do outro lado, lá do Mar da Galileia, estava uma multidão. As pessoas tinham vindo de longe, de muitas cidades, estavam sabendo, ouviam falar, a notícia as espalhavam e elas já estavam aguardando. Quando eles descem do barco, que olha, Jesus olha aquela multidão, mas muita gente mesmo. Então Jesus, ele que conhece as nossas necessidades, ele não despede o seu povo. Ele sabia que aquele povo era como ovelhas sem pastor. Eles precisavam ser alimentados, eles precisavam de uma palavra, de um conselho. Alguns estavam ali esperando uma oração, precisavam de um milagre. Então Jesus chamou os discípulos e ali eles sentaram, toda aquela multidão, e Jesus começou a ensinar para eles, a orar por eles, a ministrar no coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas tinham fome de ouvir as palavras de Jesus, tinham sede de ouvir as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus. E ficaram por ali muitas horas, muito tempo. O tempo se passou, era tão gostoso ouvir Jesus falar. Ninguém estava preocupado, porque ouvir Jesus era muito bom. Receber as bênçãos de Jesus era muito bom. Seguir a Jesus era muito bom. Então, nem perceberam que já era tarde. Mas alguém, um dos discípulos de Jesus, Filipe, chegou e disse: Mestre, despede essa multidão, já é tarde, eles já estão com fome, a barriga já estava roncando. E aí Jesus disse: olha, por que vocês não alimentam a multidão? Eles ficaram assustados. Mas como que nós vamos alimentar essa multidão? Nós não temos alimento. Olha quanta gente. Oh, Jesus, nem se fosse 200 denários, um salário de 8 meses de um trabalhador, não seria suficiente para comprar pão. Aqui também não tem pão, é uma região meio deserta, não tem comércio para comprar. Também onde vamos arrecadar tudo isso de dinheiro? Onde compraremos? Jesus então falou que eles observassem entre eles quem tivesse alguma coisa. Quem trouxesse, quem tinha trago um lanche, um alimento. Então André, Filipe, um discípulo de Jesus, foi até lá e começou a perguntar às pessoas: alguém trouxe alguma coisa? Alguém trouxe algum lanche? E de repente André viu que lá entre muitos não tinham trazido nada, mas um menino havia trazido um cestinho. Antes daquele menino sair de casa, talvez a mamãe dele se preocupou que ele precisava comer. Então ela preparou um cestinho com 2 peixinhos e com 5 pãezinhos.
E então o discípulo disse: aqui, Jesus, tem um menino que tem em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Ah, mas crianças, 5 pães e 2 peixinhos? 5 pães para alimentar aquela multidão? Como? Na cabeça, na mente dos discípulos seria impossível. Vocês já imaginaram 5 pães? Às vezes tem pessoas que uma pessoa come 5 pães. Mas Jesus pegou aquele cestinho daquele menino. Aquele menino ofereceu para Jesus o seu lanche. Será que aquele menino não poderia pensar: e eu, o que comerei? Se eu vou dar o meu lanche. Mas Jesus pegou aquele lanche, ergueu aos céus, abençoou, deu graça ao Pai e ordenou aos discípulos que começassem a repartir aquele lanche. E então os discípulos começaram a distribuir. E quanto mais eles iam distribuindo aquele lanche, mais ia saindo de dentro daquele cestinho. E todos foram comendo, comendo, dava para um, dava para o outro. E sempre tinha pão dentro dos cestos para alimentar a multidão. Todos ficaram maravilhados com aquilo que estava acontecendo. Como pode 5 pães e 2 peixinhos dar para alimentar muita gente? E como é que Jesus fez isso? Ele ordenou aos seus discípulos que arrumassem grupos de 100 e de 50 pessoas. Não era desorganizado, não era gritando, não era empurrando. Os discípulos foram até lá, organizaram as pessoas em grupos e iam servindo aquele pão e aquele peixe. Quanto mais eles tiravam, mais aparecia. Foi um milagre maravilhoso. Foi um milagre extraordinário. Desafiou a lei da física, da química, da matemática. Então, crianças, quando todos já haviam comido, Jesus ordenou aos discípulos que recolhessem o que tinha sobrado. Então eles foram lá entre as pessoas e começaram a recolher o que tinha sobrado. E ainda tinha sobrado, crianças, 12 cestos de pedaços de pães e de peixes. Crianças, como pode? Entre eles ainda sobrou pão e peixe. Foi um milagre extraordinário que Jesus operou naquele dia. E eles contaram e ficaram: mas antes só tinha um cestinho com 5 pães e 2 peixinhos. E agora ainda tinha sobrado 12 cestos. Todos ficaram admirados. Eles comeram mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças que não foram contadas. Esse Jesus é muito poderoso. A Bíblia nos diz que Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o pão que nos alimenta. Quando nós sentimos fome, muitas vezes, nem é só de alimento, de pão, mas às vezes sentimos a necessidade espiritual de ouvirmos a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus já afirmou em suas palavras: eu sou o pão da vida. Quem anda comigo não anda em trevas. Quem anda comigo está sempre iluminado. Jesus disse em sua palavra que ele é o pão da vida. Naquele dia, Jesus alimentou as pessoas com as palavras, com a sua palavra, e também alimentou com alimento físico. Ele não despediu aquelas pessoas de barriga vazia. Ele sabia que ele precisava operar no meio daquela multidão este milagre, evidenciando o seu poder, evidenciando a sua glória, mostrando àquelas pessoas que ele é o pão da vida.
Muitas vezes nós achamos que precisamos só desse pão, mas nós também precisamos do pão espiritual, que é a palavra do Papai do Céu. Amém, crianças? Vamos cantar mais um corinho? Quando nós lemos no nosso versículo-chave que nós não devemos nos preocupar com a comida que precisamos para viver, porque o Papai do Céu está nos ensinando que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Naquele dia, aquelas pessoas buscaram primeiro as palavras de Jesus e depois as outras coisas foram acrescentadas, eles foram alimentados. Por isso nós vamos cantar este corinho. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos orar, crianças? Papai do Céu, mais uma vez, nós te agradecemos por essa escola bíblica dominical, que nós aprendemos nessa manhã que devemos buscar primeiro o reino dos céus, não nos preocupar com as coisas dessa terra, mas buscar a tua palavra, alimentarmos do pão verdadeiro do céu, que é a tua palavra. Obrigada por essa escola dominical, agora e sempre. Amém.